Paz do Senhor, queridos. Que a presença do Senhor possa estar te alcançando aí onde você está. Porque eu confesso que já estou sentindo a gloriosa presença do Senhor nesse lugar na minha vida. Senhor, possa encher o teu coração, a tua casa, a tua família nesse momento. Porque não tem motivos de estarmos reunidos se não for para buscar e sentir e ser preenchido pela glória de Deus. Que a glória de Deus possa estar aí, alcançando a tua vida nessa manhã. Amém. Eu estava estudando e lendo algumas coisas a respeito, porque hoje, esse tempo, esse mês, nós estamos falando das profecias bíblicas e dos tempos atuais, né? E quando eu me remeto ao que Deus fez e ao que Deus vai fazer, né? Eu fico encantada e fico muito alegre, porque o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que Ele não está distante de nós. Não é um Deus que faz as coisas, que pensa as coisas, que faz as coisas, e que nós ficamos aqui e caímos de paraquedas e não entendemos muitas vezes aquilo que está acontecendo. Não. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de revelação. E Deus, Ele se revela ao homem. Deus se revelou ao homem de várias maneiras. E Deus continua se revelando. E hoje nós temos a palavra do Senhor, aonde nós lemos e nós vemos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então o tema dessa mensagem nessa manhã é: eu já fiz antes o que estou prestes a fazer. Deus já fez o que Ele vai fazer. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. E eu não sou muito de pegar muitos versículos, irmãos, mas nós vamos ler alguns versículos hoje, porque eu preciso dar a base para vocês daquilo que eu vou falar. Então, eu quero que você entenda. Então, você pegue uma caneta, pegue um lápis aí, um papel, anota esses versículos, depois leia na tua casa, estude na tua casa, estude com a tua família. Amém? Para que você possa realmente entender o que Deus está nos falando nesse tempo. Então, Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor:
meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Bom, aqui a gente está vendo esse texto, né, vai nos mostrar o princípio de todas as coisas. Um pouco antes, a gente vai ver a queda do homem, né, a queda de Adão. E Deus fala para ele um pouquinho num capítulo anterior que, visto que ele desobedeceu, a terra ia ser maldita por causa do pecado de Adão. E depois, quando eles já são expulsos dali, né, são tirados lá do Jardim do Éden, e vão viver uma nova vida nessa terra. E aí eles vão ter um filho, e depois tem outro filho, Caim e Abel, e é o que a gente viu aqui. E Caim, então, mata o seu irmão, né? Nós vemos aqui que a violência, né, aquela violência que começa dentro do coração, foi Caim que inaugurou, né? A primeira violência realmente de matar um justo, de matar uma pessoa boa, né, veio do coração de Caim, porque ele matou seu irmão sem piedade, né? Ele chamou o seu irmão para o campo e o matou. Então nós vemos que Caim mostra para nós uma característica geral, ou uma característica universal da maldade do coração do homem. E ele mostra, né, que, olhando universalmente, vamos dizer assim, a todos os homens, né, o que ele mostra para a gente é que o homem, ele não pode ser mudado, né? O homem, ninguém muda o homem, né? Não é que o homem não pode ser mudado. Ninguém muda o homem, nem Deus. Nem Deus. O homem só muda se ele quiser ser mudado. Quando eu estou falando homem, eu vou falar muito homem. E quando eu estou falando homem, eu estou falando homem e mulher, tá bom? Não é só o homem, não. Fica apontando aí para o seu marido, para o seu filho, seu pai. Não, isso aqui é para você. Não, é homem e mulher, ok? Então, nós vemos que realmente ninguém pode mudar o homem, nem Deus. Se o homem não escolher ser mudado, ele precisa escolher ser mudado. Eu preciso escolher ser mudado. Você precisa escolher ser mudado. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus deu um sinal claro para Caim. Deus estava mostrando para Caim que o pecado estava batendo na porta do seu coração. Deus mostrou para ele: cuidado, Caim. Por que você está irado? Cuidado. Cuidado, porque o pecado está te ameaçando. O pecado está batendo aí na porta do teu coração. Irmãos, era o próprio Deus falando com Caim. Mas ele escolheu seguir obedecendo a sua própria vontade. Ele escolheu, porque Deus deu a chance para ele, antes de ele fazer qualquer coisa com seu irmão. Deus já sabia das intenções do seu coração. Deus já sabia dos seus pensamentos. Deus já sabia o que ele estava arquitetando, porque a ira, a raiva, a inveja entrou e tomou conta do seu coração. E Deus já sabia disso, e por isso Deus falou para ele: cuidado, o pecado está ameaçando a sua porta. E diz mais, ele deseja conquistá-lo. E Deus dá uma estratégia a ele: você deve dominá-lo. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi pela sua própria vontade, obedeceu a sua própria vontade e matou o seu irmão. Seu irmão, pelo contrário,
de Caim era um homem reto, era um homem justo, era um homem obediente a Deus, mas isso também não livrou da morte. Não livrou de ser inatingível pela maldade do homem. Né? Ele foi atingido pela maldade que tomou conta do coração do seu irmão. Por isso que a gente vê que quando Deus deu as leis morais, mais para frente, se você for ler lá em Deuteronômio, lá para frente, Deus dá as leis morais quando Moisés está conduzindo o seu povo. Deus dá leis morais para que Moisés passe isso para o povo, para que o povo aprenda. E as leis morais são referentes à relação. Então, é a relação do homem com Deus, relação do homem com o seu próximo. Deus dá essas leis de como o homem vai se relacionar com Deus, de como o homem ia se relacionar com o seu próximo. Mas o que aconteceu? Essas leis não mudaram o povo, irmãos. Essas leis não trouxeram a mudança que era necessária. Sabe por quê? Porque a mudança, a decisão, ela tem que ser aqui dentro. Ela tem que ser interna. Seja ela para o bem, seja ela para o mal. Ela tem que ser aqui, ó. A decisão de mudar tem que vir do nosso interior. Desde Caim, o mundo ficou dominado pela vingança. Se você for um pouquinho aí, um pouquinho mais para frente, Gênesis 4:23, olha lá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Olha só. Aqui está falando de Lameque, que era da descendência de Caim. Já veio a família de Caim com um sentimento vingativo, com um sentimento assassino. Entende? Então, a partir de Caim, o mundo começa a ficar dominado pela vingança. Mesmo que seja pela própria família. Porque é isso que a gente vê aqui. Então, se Caim ele deu continuidade ao seu ódio, né? Não deixou a graça de Deus mudá-lo, porque era isso que Deus estava falando para Caim aqui. Deus estava o alertando com a sua própria graça. Deus estava ali falando para ele, não permita que isso aconteça, não permita que isso aconteça. Esse pecado quer te dominar, quer te destruir, mas você tem que dominar sobre ele. Ele não se deixou mudar pela graça de Deus. Se ele não deixou, se ele não encontrou a paz que estava em Deus aqui, onde o mundo vai encontrar paz fora de Deus, irmãos? Em lugar nenhum. Nós precisamos do Senhor. E hoje nós temos o Espírito Santo que fala conosco o tempo todo, amém? O Espírito Santo que nos alerta, que nos mostra, não vai por aqui, não faz isso, olha, acende aquela luzinha lá, ó o perigo, olha o perigo, para. É o Espírito Santo que está conosco. Como Deus estava falando aqui com Caim, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos alerta, ele nos mostra que nós possamos escolher a graça de Deus. Amém? Nenhuma pessoa muda se não desejar ser mudada. Fala aí para você mesmo. Nenhuma pessoa muda se ela não desejar ser mudada. A decisão tem que vir daqui. Um pouquinho mais para frente, no verso 25, vai falar do nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também de Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui nós vemos que então Adão e Eva têm outro filho, e eles colocam esse filho no lugar de Abel. Deus deu a graça, Deus me abençoou, já que
Caim matou seu irmão, então Deus nos agraciou com a vida de Sete. E é dessa descendência que eu quero dizer, né? É dessa descendência que eu quero falar nessa manhã. E nós vamos ver que dessa descendência, né? Depois vai vir Jesus a partir dessa descendência. E o que ele começa a fazer, as mudanças que ele começa a fazer. E os homens que o Senhor começa a levantar a partir daqui. Então eu quero que você vá comigo e nós vamos ler Gênesis 5, do 18 ao 32. Um pouquinho aí para frente. 5, 18 a 32. Diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Aqui nós vemos que a palavra diz que foram os dias de Enoque, 365 anos. Não confunda, irmão, se você for ler a genealogia de Caim, você vai ver que tem Enoque, né? Caim teve um filho chamado Enoque e a descendência dele teve Lameque, que matou lá o menino e tal. E depois, na mesma genealogia, são nomes iguais, tá bom? Não confunda os nomes aí, tá bom? Mas na descendência de Sete, também teve Enoque, também teve o Lameque, tá bom? São outros personagens de descendências diferentes. E diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Enoque, ele não viu a morte. Que maravilha, né? Enoque foi arrebatado. E aí eu quero, para confirmar o que eu estou falando, eu quero que você vá comigo em Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler o 5 e o 6. Versos 5 e verso 6. Hebreus 11, 5, 6. Diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Olha, irmãos, ele não viu a morte, ele foi arrebatado, o Senhor o levou. De todos os que viveram aqui, né, nessa terra, Enoque é o que menos andou aqui por essa terra, né? Mas ele foi arrebatado com Deus. E diz que antes do arrebatamento, ele deu testemunho que a vida dele agradou a Deus.
Enoque era um homem que era amigo de Deus, que agradava a Deus, que fazia aquilo que Deus realmente queria. E fala, pela fé, ele creu. E o texto continua, sem fé é impossível agradar a Deus. No meio dessa turbulência toda aqui, que está se vivendo aqui, com o começo do pecado, com o começo da violência, existiu um homem que creu, um homem que acreditou em Deus, um homem que agradou a Deus, que obedeceu ao Senhor. E aí diz que aos 65 anos, ele teve um filho. E ele colocou o nome do seu filho de Matusalém. Quantos gostariam de colocar esse nome no seu filho? Que se destaca como um sinal. O nascimento do filho dele, né, o nome que ele colocou, se destaca como um sinal para a humanidade que naquela época estava corrompida. E o nascimento de Matusalém, ele traz a certeza do juízo de Deus para purificar a terra. Sabe o que significa Matusalém? Matusalém significa sua morte trará juízo. Sua morte trará juízo. Então, o que acontece aqui? Enoque, ele anuncia uma profecia através do nome do seu filho. É uma profecia que ele está anunciando a toda a humanidade. Querido, como eu disse, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de se revelar. Deus é um Deus que se revela, né? Deus está se revelando a cada um de nós. Deus se revela a você. Deus se revela a mim. Deus quer falar conosco. Deus quer mostrar os seus planos. Ele diz isso. Lá em Amós 3:7, ele diz: certamente Deus, o soberano, Ele fará conhecido, Ele fará saber todos os seus planos, tudo aquilo que está no seu coração, aos seus servos, os profetas. Então Deus, Ele mostra, Deus se revela, Deus fala o que Ele vai fazer. E Deus quer falar conosco, e Deus está falando conosco. Amém? É isso que Ele faz. Então, Enoque andava com Deus, era íntimo de Deus, era amigo de Deus, e por isso Deus se revela a ele. Eu quero dizer para você que Enoque deu um nome ao seu filho, que decidiria, esse nome ia decidir o tamanho da misericórdia de Deus. Aquela geração. Porque o nome dele já mostrava, o juízo virá. O juízo vai vir. A balança do Senhor, ela é justa. E o Senhor vai pesar ali. Ele vai decidir o amor, Ele vai decidir a justiça e Ele vai decidir a misericórdia. Imagina, irmãos, as pessoas perguntando. Chegava para Matusalém e perguntava: oi, como que é seu nome? E aí ele diz assim: quando eu morrer, o juízo de Deus vai vir. Vocês têm noção disso? Nós estamos aqui falando Matusalém, mas imagina você perguntar: como que você chama? Eu chamo, quando eu morrer, o juízo de Deus virá. E a pessoa: opa, misericórdia. Ninguém mata esse homem, pelo amor de Deus. Ninguém mata esse homem. Entende? Imagina. Aí você olha para isso e vai falar: nossa, que Deus cruel. Que crueldade é essa? Mas, na verdade, Deus aqui está revelando o seu amor. Deus está aqui revelando o amor dele pelos homens ímpios. Foi o amor de Deus, querido, pelos homens ímpios, que prolongaram tanto os dias de Matusalém.
pois Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Sabia disso? E a Bíblia está falando aí no 27 aí, ó. Matusalém viveu ao todo 969 anos. Foi o homem que mais viveu nessa terra. O que isso mostra? Isso mostra a misericórdia de Deus para com a humanidade. Não é crueldade. Isso é misericórdia. Deus estava dando a chance. Deus estava dando tempo para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas se voltassem para Ele. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Leia comigo. Olha o que diz Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Olha o que o Senhor está dizendo aqui, queridos. Que Ele está jurando pela própria vida dele. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, o prazer do Senhor é que eles se desviem dos seus caminhos maus, que eles se desviem da morte eterna, que eles voltem, ele diz voltem para os seus caminhos corretos, larguem os caminhos maus, voltem para os meus caminhos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, e por isso foi prolongado tanto a vida de Matusalém, porque Deus traria um juízo a partir do momento que Matusalém morresse. Deus estava dando tempo para a humanidade enxergar, Deus estava dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Vemos que Matusalém, aos 187 anos, ele gera um filho que se chama Lameque. E Lameque, aos 182 anos, vai gerar um filho chamado Noé. Cujo nome de Noé também é uma profecia. É uma profecia. Noé significa descanso. Noé significa alívio. E o seu pai, coloca esse nome e declara: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Vai ser através dele que vai vir o alívio. Vai ser através dele que vai vir o descanso. Nota que Deus traz duas palavras, um que Ele vai trazer juízo, um que Ele vai trazer alívio. Deus deu a chance desse povo. Deus foi tardio, porque quando Ele diz aqui, Ele chama Noé, e diz para Noé que Noé vai construir uma arca. Ele diz a Noé, ele se revela a Noé primeiro, né? Ele se revela a Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a humanidade. E você vai ler depois no capítulo 6, e você vai ver a corrupção que estava a humanidade. O meu subtítulo já diz a corrupção da humanidade. O povo se perverteu, o povo se perdeu. E Deus estava irado com isso. E Deus fala para Noé que ele vai construir uma arca. Que ele vai entrar com a sua família, ele e a sua família na arca. Para construir uma arca muito grande. Vai entrar ele, a sua família e alguns animais. E
Deus, ele foi tardio com esse dilúvio, porque ele deixou Matusalém vivo ao máximo de tempo. Além de fazer Noé um pregador. Porque, se você ler aqui na Bíblia, Deus não fala para Noé, eu quero que você vá lá e pregue arrependimento, não. Mas nós vemos isso e eu quero que você vá comigo. Em 2 Pedro, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Entende? Aqui Pedro diz que ele não poupou o mundo antigo, quando ele trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, mas ele poupa Noé, ele preserva Noé, pregador da justiça. Queridos, com certeza, a palavra nos mostra que Noé foi um pregador. Noé foi dizer, olha, o Senhor disse para mim construir essa arca, porque vai vir chuva, porque vai vir uma chuva sobre essa terra, que vai destruir a todos. E com certeza aquelas pessoas não acreditaram, aquelas pessoas zombaram de Noé. Porque naquela época não se chovia, porque ele estava construindo um barco enorme, coisas que as pessoas não estavam acostumadas naquela época. E muito trabalho. E as pessoas chamavam, eu acho que ele de louco, zombavam dele. Principalmente quando essa humanidade estava corrompida. Imagina a maldade do coração das pessoas, as coisas que Noé deveria ouvir. Mas a palavra diz que ele foi pregador da justiça, e então ele pregou, ele falou, e com certeza, eu tenho certeza absoluta, se tivessem pessoas ali naquele momento que se arrependessem, que se colocassem na presença do Senhor, que se voltassem aos caminhos do Senhor, teriam entrado naquela arca. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra diz que entrou na arca somente Noé e a sua família. Queridos, o arrebatamento de Enoque, antes do dilúvio, é a constatação que um povo será arrebatado nessa terra. Deus está nos mostrando isso. Primeiro o arrebatamento, depois a destruição. É a constatação que vai haver um arrebatamento na terra. Noé era profeta. E Noé anunciou a vinda de Jesus. Sabiam disso? Então, se não sabia, abra comigo aí, em Judas. Versículo 14 e 15. Judas, verso 14 e 15. E diz assim: Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque era um profeta de Deus. Enoque fala que ele viu, vejam, ele vem com milhares e milhares de santos para julgar e convencer os ímpios. E aí Jesus também, depois de muitos séculos, Jesus vem com essa mesma mensagem. Aí eu quero que você vá lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 26. Para vocês verem como a palavra não se contradiz, irmãos. Ela vai realmente trazendo os fatos e trazendo
a complementação. Lucas 9, 26 diz assim: se alguém se envergonhar de mim, Jesus dizendo isso, né? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Jesus aqui falando que ele vai vir em glória, na glória do Pai com seus santos anjos. Jesus virá, irmãos. Ele virá. As pessoas não estão acreditando mais nisso, mas ele vai vir. E a condição para sermos arrebatados é a fé. É deixar Jesus ser o Salvador das nossas vidas. É nascer de novo. Não é somente aceitar Jesus, receber Jesus. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso de mudança de vida. Sabe aquela mudança que Deus estava oferecendo a Caim? Caim, você tem a chance de mudar. Você tem a chance de dominar esse pecado. É essa mudança que o Senhor quer de nós. Que nós não desejamos mais pecarmos. Eu sei que nós somos pecadores, irmãos, e vamos pecar sempre. Mas eu não posso amar pecar. Isso tem que me constranger, isso tem que doer dentro de mim. Para que venha o arrependimento. Entende? Eu preciso nascer de novo, mudança de vida. Eu preciso andar com Ele. Essas são condições para que eu seja arrebatado por Deus na sua vinda. O tempo de andar com Deus é agora. É já. Esse é o tempo de andar com Deus. Antes do arrebatamento ou antes da nossa morte terrena. Porque, como eu disse, Jesus já voltou para muitas pessoas, sim ou não? Muitas pessoas, principalmente nesse tempo que nós estamos vendo. Jesus voltou para muitas pessoas já foram com Ele. Passaram pela experiência da morte, mas foram com o Senhor. Mas seja sem essa experiência de morte, sendo arrebatado, levado aos céus por Deus, ou seja, morrendo na presença do Senhor. Depois disso, não tem mais tempo. Preciso me preparar antes. Tem que ser antes da minha morte. Tem que ser antes do arrebatamento. O tempo de andar com Ele é hoje, é agora. Depois pode ser tarde demais. Temos que ter testemunho diante de Deus e dos homens de que somos dignos de ser levados junto dEle. Porque na hora da vinda do Senhor, querido, não vai dar tempo de se preparar. Não vai dar tempo. Não é? Escutei a trombeta. Senhor, me perdoa. Não, não é isso. Não vai ser assim, irmãos. O arrebatamento vai ser como um piscar de olhos. Não vai dar tempo. O tempo de buscar o Senhor é agora. Olha o que diz aí em Lucas, no capítulo 17, no verso 26 e 27. Lucas 17, verso 26 e 27. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha só. Assim como nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Entende? O Senhor aqui está nos alertando que a sua volta vai ser como naqueles dias. E você tem a palavra que te mostra exatamente como será. Sabemos que pouco de tempo
Depois do arrebatamento, né? Pouquinho de tempo depois do arrebatamento de Noé, de Enoque, veio a destruição do dilúvio. Um pouco depois, isso aconteceu. Deus executou juízo através da pessoa de Noé. E isso também vai acontecer nos nossos dias. Entende? O arrebatamento da igreja vai ser algo espetacular. Vai ser algo maravilhoso. Mas algo que o homem natural não entende. Quem é o homem natural? O homem que não crê. Ele não entende isso. Mas eu posso dizer também que muitos cristãos que estão dentro da igreja também não creem que isso vai acontecer. Mas Deus sabe que o homem é limitado em conhecimento, limitado em fé. E assim está dizendo através de Enoque, né? É exatamente isso que ele está mostrando. Eu já fiz antes o que estou prestes a fazer. Deus mostrou através da vida de Enoque como será o arrebatamento. Ele estava aqui e de repente a palavra diz, ele já não foi encontrado porque estava com Deus. O povo estava comendo, bebendo, casando, vivendo a sua vida normalmente. De repente, veio o dilúvio e destruiu a todos. É isso que o Senhor está falando. Eu mostrei como foi. Eu fiz para que vocês vissem o que eu vou fazer. Eu já fiz o que eu estou prestes a fazer. É isso que o Senhor está falando conosco. Isaías 46:10. Esse é o último versículo que eu vou ler. Isaías 46:10. Diz assim: desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Desde o início. Deus está falando aqui, desde o início. Eu faço conhecido o fim. É desde o primeiro capítulo, lá dos primeiros capítulos, querido. Lá em Gênesis 3:15. Ele já começa a mostrar o que ele ia fazer. Ele já começa a mostrar. E Deus fez. Jesus veio, pisou na cabeça da serpente. E vai pisar de uma vez por todas. Nessa segunda vinda. E vai destruir o nosso inimigo. Essa palavra serve de despertamento para nós. Deus é fiel. E Ele vai cumprir a sua palavra na íntegra. Por isso, prepare a sua arca, querido. Você imaginou se cada um preparasse a sua arca e salvasse a sua família? Se cada um pegasse a sua família e colocasse dentro da arca, todas as famílias da terra seriam salvas. Todas. O mundo seria salvo. Porque existem vários pregadores da justiça hoje pregando e dizendo que esse dia é real, que esse dia vai acontecer. Muitas pessoas acreditam que Jesus não vai vir mais. Não acreditam mais na volta de Cristo, porque, como eu já ouvi, nossa, isso aí eu ouço desde da minha avó, já falava isso. E olha quanta demora. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Pois é. Mas hoje eu quero te dizer
que o juízo de Deus virá. E que se ele não veio até agora, é por conta da sua misericórdia. Porque ele ama a cada um de nós. E porque ele quer salvar a todos. E porque ele quer que todos se voltem para ele. É isso que o Senhor quer. Esse é o desejo do coração do Senhor. Deus está nos dando a chance de arrependimento. Deus está nos dando a chance de se voltar para Ele, de voltar para os caminhos dEle. Precisamos ser como Enoque. Sabe o que significa o nome de Enoque? Significa dedicado, significa consagrado. Precisamos ser Enoques. Homem que testemunho do amor de Deus, que dê testemunho de obediência, que agrada ao coração de Deus, como nós lemos aqui na palavra do Senhor, que Enoque agradava o coração de Deus. Homem dedicado a servir a Deus, a agradar a Deus, mesmo no momento de corrupção, mesmo no momento em que o mundo estava entrando num colapso naquela época. Enoque escolheu agradar a Deus. Enoque escolheu ouvir a Deus. E o que ele ouviu de Deus, ele deu como um sinal à humanidade. Quando meu filho morrer, o juízo de Deus virá. Então você tem tempo de se arrepender. E é a mesma coisa o Senhor está dizendo hoje para nós. Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Porque assim como eu levei Enoque, assim como eu arrebatei Enoque, assim eu vou fazer com aqueles que me agradam. Assim eu vou fazer com aqueles que são meus, que se entregaram e que vivem uma vida de santidade, de dedicação. Volte para o caminho certo, querido. Se você não recebeu o Senhor como seu Salvador na sua vida, faça isso hoje. Faça isso hoje e corre para os pés do Senhor. Porque não existe outro caminho. Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu vim morar em Campo Limpo. Nós íamos para São Paulo e nós tínhamos que passar pela Anhanguera e nós pagávamos pedágio. E eu me lembro que pela estrada, que antes de chegar na Anhanguera, tinha um caminho, tinha um desvio. E muitas vezes nós desviávamos ali para poder entrar numa outra rodovia, que era a Bandeirantes. Um pouquinho mais para frente, porque já tinha passado o pedágio, e aí nós não pagaríamos pedágio. E nós fazíamos esse desvio para não pagar o pedágio e saía em outra rodovia. E um dia, a gente já estava acostumado a fazer isso, e um dia nós estávamos passando de carro e ali tinha um guarda que fechou, multando as pessoas, e fechou aquela entrada, porque ali não era o lugar, porque ali era proibido, e estávamos fazendo uma coisa que era proibida, infringindo a lei. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada. Existe um caminho mais longo, existe um caminho difícil, que há pedágios no caminho. Não estou dizendo que para você caminhar por esse caminho que chega até Deus você tem que pagar, não é isso que eu estou dizendo, mas são muitas vezes obstáculos que nós temos nessa caminhada.
E aí a gente quer um caminho mais fácil, que não custe tanto. E aí a gente faz esse desvio e encontra um caminho mais curto. Mas esse caminho pode me prejudicar, porque isso é a gente está quebrando regras, está infringindo regras. E isso vai me custar depois no bolso também. É isso que o Senhor está falando. Se apega a Ele nesse dia, não desvie do caminho. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. É artigo definido, o caminho. Não são vários caminhos. Não é um dos caminhos, não. É artigo definido, o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele diz, lá em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele foi para preparar um lugar para mim, para você. Que você possa receber isso hoje e possa viver uma vida eterna com o Senhor, na presença do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. E você que está longe dos caminhos do Senhor. Você que porventura, num momento se desviou do caminho. Ou retrocedeu, voltou atrás. Eu não quero mais. Eu não tenho forças. Eu não acredito mais. Queridos, leia esses textos, leia profundamente, estude a palavra do Senhor. Ore, peça para o Senhor entendimento, peça para o Senhor abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, para que você possa entender e compreender a palavra do Senhor. Para que você possa ver as verdades do Senhor e aquilo que Ele já fez, Ele vai fazer. Você goste ou não, Ele vai fazer. As coisas vão acontecer, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele diz isso na sua palavra. Eu fiz desde o início, faço conhecido o fim. Meu propósito vai ficar de pé. Eu continuo com o meu propósito. Nada vai mudar, querido. Nada vai mudar. E os tempos vão ficar cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Eu não vou dizer para você, as coisas vão melhorar, as coisas vão... Não, as coisas vão ficar difíceis sim. As coisas vão se complicar sim. Porque isso está na palavra de Deus. Mas para isso, eu preciso me apegar a essa palavra. Eu preciso me apegar a esse Deus. Ter convicção da minha fé e saber para onde eu vou. Porque o meu propósito nessa terra é glorificar a Deus em primeiro lugar. É dar testemunho de Cristo nessa terra. E é viver uma vida eterna com Deus. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. É esse meu objetivo. E eu espero que seja o seu também. Vamos orar nesse momento. Se você, porventura, quer entregar a tua vida ao Senhor nessa manhã. Se você quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que Ele venha conduzir a tua vida, que Ele venha te colocar nesse caminho que leva para a vida eterna, que você possa ser uma pessoa dedicada, consagrada ao Senhor, ter uma vida que agrada ao Senhor. Ore comigo nessa manhã. Eu vou orar e você repita essa oração comigo. Aí na sua casa, põe a mão no teu coração. E diga isso ao Senhor. Senhor Jesus. Deus.
Eu acredito. Eu acredito que o Senhor veio a essa terra. Eu acredito que o Senhor veio a essa terra morrer em nosso lugar. Eu acredito no seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu acredito que o Senhor foi o elo, porque através do pecado de Adão, foi rompido o relacionamento do homem com Deus. Mas eu creio que Jesus foi o elo que me ligou a Deus de novo. E através de Jesus, eu posso ter a vida eterna. Nesse momento, eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Redentor. Entrego a minha vida para que Ele tome o controle de todas as coisas. Me arrependo de todo pecado, de toda injustiça, de toda maldade. E que nesse momento, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, venha sobre mim, me lavando, me purificando de todo pecado, de toda injustiça. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelo tempo de incredulidade. Me perdoa. E que nesse momento eu possa viver uma nova vida com Jesus. Aleluia. E você que está longe dos caminhos do Senhor, e você que abandonou ao Senhor, que virou as costas, que voltou, que caiu, que está caído no meio do caminho, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe nem como se levantar. Coloca o teu coração nesse momento na presença de Deus. Se derrama na presença dEle nessa manhã. O Senhor diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade, todo o jugo que está sobre nós, lançarmos sobre Ele e carregarmos o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. Em nome de Jesus, faça isso nessa manhã. Diz ao Senhor: Senhor, eu me lanço aos teus pés. Não sei para onde ir, não sei como sair desse lugar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Toma pela mão nessa manhã. Olha para o teu servo, olha para a tua serva, olha para o teu filho, olha para a tua filha. Olha, Senhor, nessa manhã. Olha, Senhor, nessa manhã, para aqueles que estão colocando a tua vida, o teu coração diante de ti. Olha, Senhor, para cada um deles, Senhor, nessa manhã. Toma, Senhor, pela tua mão. Toma, Senhor, levanta, Senhor. Levanta o abatido, levanta o ferido. Levanta, Senhor, nessa manhã, Pai, pela força do teu poder, Senhor. Que toda a incredulidade caia por terra. Que a fé, a convicção, a certeza venha sobre eles, Senhor, nessa manhã. E que eles se levantem hoje. Que eles se levantem hoje fortalecidos. Pai, em nome de Jesus, que agora o alvo, o objetivo seja olhar para Ti. Olhar para Ti somente. Fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Porque, Senhor, para que eles caminhem nesse caminho de santidade. Para que eles caminhem nesse caminho que vai levá-los ao céu. E que eles caminhem nesse caminho que vai levá-los à eternidade com Deus. E que eles possam ser os Noés desse tempo. Pregadores da justiça. Que eles possam salvar as suas famílias. Que eles possam dar exemplo aos seus filhos.
aos seus familiares, aos seus amigos. Porque, Senhor amado, o juízo virá, o juízo virá. E nós precisamos estar preparados. Que essa convicção esteja dentro do nosso coração hoje, que essa certeza possa vir sobre nós hoje, Senhor. Este é o tempo de buscar-te, este é o tempo de estar na tua presença, este é o tempo de se preparar, Senhor. Que nós possamos estar convictos disso, Deus, porque o Senhor virá, o Senhor virá. E o dia do Senhor será alegria para muitos, mas será tristeza para muitos também. E que nós possamos nos levantar como pregadores da justiça na nossa casa. Que nós possamos fazer uma arca, uma casa de oração ao Senhor dentro do nosso lar. E ensinarmos aos nossos filhos. Porque esse é o lugar de proteção. Este é o lugar de proteção. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor que estaremos guardados. Obrigada, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confirma a tua palavra. Aquilo que o Senhor disse no começo, o Senhor está dizendo lá no fim. Trazendo a constatação para nós de que aquilo que o Senhor fez é aquilo que o Senhor vai fazer, nos mostrando como será e nos dando tempo para nos prepararmos. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua grande misericórdia. Eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que Deus possa ter falado com você tremendamente, querido. Isso não é para te assustar. Isso não é para você ter medo. Isso é para você se preparar. Para você se apegar ao Senhor mais e mais, mais e mais. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde.